Nossa, pesado aqui. Você é a escritora e o escritor da sua própria história nesse momento. Ser ousado, tomar decisões ousadas, pode favorecer você desde que elas sejam bem fundamentadas, principalmente no tratamento e nas relações com pessoas nesse momento. É importante você saber a hora que você vai ter a profundidade e o aprofundamento emocional com essas pessoas e com as pessoas que estão aqui vibrando nesse campo, que estão se relacionando com você, e o momento que você não vai ter. Por quê? Por que precisa ser assim, né? Por que você precisa fazer sempre esse trabalho de medir, de avaliar? Porque aqui, a troca com essas pessoas, que era para ser uma troca equilibrada, maravilhosa, linda, que não faria você pensar em nada, né? Tá vindo como uma troca de coração desviado, então tem um desvio no coração de alguém que você tá trocando. E aí é por isso que você tem que saber os momentos que você tem que se portar de uma forma mais séria e momentos que você pode ali entender que tá tendo alguma coisa real, que a troca que você tá tendo com essa pessoa não é um problema. Seria muito mais fácil você sair, né? Só que tem pessoas que não têm essa opção nesse momento. Tem pessoas que estão meio que presas ali nessa troca, ou que estão em relacionamento, ou que são trocas dentro de um núcleo familiar, que aí fica difícil, ou estão convivendo junto nesse momento. Então, já que a troca está acontecendo e vai acontecer, é importante você pensar e saber disso. Ousadia, ela não é necessariamente uma coisa ruim, tá, gente? A gente pode pensar, às vezes, que a ousadia é uma coisa arrogante, uma soberba, uma coisa que a gente se coloca como dono da verdade, ou qualquer coisa assim, mas nem sempre. Às vezes é uma escolha difícil de ser feita, ou uma escolha que dá medo da gente fazer, ou uma escolha arrojada, né, que pode colocar em risco certas coisas, ou que não traz garantias e seguranças, mas pode pagar bem, né, como às vezes eu digo aqui, pode trazer um retorno muito positivo. Então aqui existe um excesso, né, essa troca com essa pode ser uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, tá excessiva, tem algum tipo de excesso de sentimento e emoção ali, pode ser até uma obsessão que você está lidando, uma pessoa obcecada por você, aficionada por você, não consegue ficar sem falar com você, não consegue ficar sem pensar em você, quer te incluir nas coisas, pode até te perseguir às vezes. Só que isso não está vindo de um lugar ferido, está vindo de um lugar desviado, existe alguma intenção negativa, um plano que não está de acordo com a sua evolução por trás dessas ações, que às vezes você não vê, que às vezes não é falado, e é justamente por isso que você tem que assumir, né, aqui também com a postura do carro, essa postura. A postura do carro é interessante que ela traz aqui as polaridades, né? As polaridades negativas, não, desculpa, a polaridade positiva e a polaridade negativa. E aqui você meio com as rédeas, né, dessas duas polaridades. Então você tem que decidir, e aí que está essa ousadia, o momento que você vai aparentar ser uma pessoa negativa nessa troca e o momento que você vai aparentar ser uma pessoa positiva nessa troca. Você tem aqui a condição de decidir e conseguir perceber isso nesse momento. E é aí que você precisa agir e arriscar, entre aspas, né? Sem quebrar a fantasia de alguém. Fantasia que alguém tem sobre você na vida dela. E não só isso, a fantasia que essa pessoa está vivendo, de que a vida acontece de uma certa maneira, negando, né, as consequências das ações. Então, o desafio, qual que é o desafio? Qual é o obstáculo? Muitas vezes a gente fala aqui nas leituras. O desafio é você entrar nesse circuito aqui, ó. Se sentir culpado, se sentir como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, pegar a culpa pra você de um sentimento que é de uma outra pessoa, falar, nossa, mas olha como eu tô agindo e agora ela tá assim, ela tá se sentindo dessa forma, e você tem que ficar em paz com isso, tá? Você não tem que ser afetado por isso, mas aqui é um desafio. A gente tem também essa outra carta aqui, e aí a gente tem a 4 de espadas aqui, que ela não tá nem na posição direta, mas ela também não tá em bloqueio. A posição direta é repouso, retiro temporário, você tem que se retirar. Contemplação, trégua, medos, fantasmas emocionais do passado. Então, tem que conseguir ter um certo distanciamento dentro do possível dessa pessoa e dessa troca de vocês nesse momento. E faça o que for preciso
dentro da energia do diretor, né? Faça o que for preciso. Eu acho que é isso mesmo. De novo, a gente tem a carta aqui, 4 de copas invertido, que nesse oráculo fala sobre profecias ou presságios, né? E essa relação, ela tá assim, ó. Ela tá desequilibrada porque essa pessoa, ela é possessiva. Ela quer te possuir, ela quer te controlar, ela quer te dominar. E isso aqui é errado. Isso aqui não está certo. E aí é por isso que você tem que ter essa postura aqui, ó. Pumba, pumba lalão. Bloqueio. E aí, isso aqui na verdade é o resumo, eu acho, da leitura. Que eu acho que talvez fale sobre as energias melhores. Essa energia é o obstáculo. Essa pessoa, quando você bloquear ela, quando você falar não, quando você explicar os motivos, quando você às vezes simplesmente sumir, ela vai falar assim, ai, coitadinho de mim, olha o que você fez, você é a pessoa maldosa, ela vai inverter. E aí isso pode mexer com o seu psicológico, porque você ainda tem uma conexão com essa pessoa, você ainda tem um cuidado com essa pessoa. E aí é que você tem que ponderar. Você tem que ponderar, pegar referências no mundo, raciocinar e falar assim, não. Olha o que eu estou fazendo com outras pessoas, com outras relações saudáveis na minha vida. Olha quem eu sou no meu dia a dia. Olha para os meus princípios e valores. Então, considerar tudo isso, tá? Eles querem diminuir o seu brilho, é isso que é verdade. Eles querem pegar o seu brilho e colocar no potinho. E guardar esse potinho no fundo do bolso deles para ficar exibindo e achar que tem algum valor. E aí, é nesse momento, você tem que entrar e falar assim, não, amigão, ou amigona, isso não vai acontecer. Ok? Cuidado com quem você entra em projetos, cuidado com quem você compartilha seu amor, a sua sabedoria, porque essas pessoas podem ser justamente esse tipo de pessoa que a gente está falando aqui, e elas vão acabar se aproveitando da sua empatia. Então não faça isso. Por último, aqui a gente vai falar sobre a carta do carro, que é a primeira carta que aparece aqui. Diligência, força de vontade, honestidade, você tem que ser honesto com você mesmo. E perseverança, persiste, meu amigo e minha amiga. Controle sobre os sentimentos e pensamentos, aprender-se a manter-se no caminho certo, sucesso, determinação de vencer a todo custo, desejo de vitória, aventura e correr riscos, estar no comando e viagens mentais e físicas, entre outras coisas aqui que eu acho que não faz sentido. O carro, nessa leitura, o carro revela uma forte motivação e vontade. Elas são chaves para o progresso, especialmente se estiver na posição de você agora. Essa carta tem tudo a ver com confiança, um ego saudável, isso é que você tem que perceber. Se tem um ego saudável sobre você, não é distorcido que nem essa outra pessoa está falando que é. E acreditar em si mesmo. É isso aí. Por muitas vezes você pode não ser muito agradável ali na situação, mas vai gerar resultados, porque você está falando sério.